Sentir a sensação desagradável de desconforto é o que vai permitir que você e eu vamos ter uma vida mais tranquila. Como assim, Charles? Que assunto é esse? Bom dia, boa tarde, pessoal do Neuromelhoria. Domingo é dia do quê? De live. Enquanto meus filhos estão de férias, até setembro não vai ter live, mas a gente não deixa de crescer, de buscar evoluir, de ser a melhor versão de nós mesmos, certo? O tema que eu quero trazer hoje para vocês, pessoal, em alguns minutos, é baseado um tema de pesquisa da neurociência de como ter motivação infinita, tá legal? Sentir a sensação de desconforto, buscar estar em situação de sofrimento não é o objetivo da felicidade, não é o intuito de felicidade, mas, concordem comigo, sim, a vida vai nos trazer situações de sofrimento e desconforto, certo? Presta atenção nesse ponto. A gente já sabe hoje em dia, dentro da academia científica, que o nosso cérebro, eu vou facilitar a linguagem para que a gente possa entender aqui e fiquem com o conhecimento. O nosso cérebro evoluiu de uma maneira em que ele busca o desconforto, tá? Ele busca abraçar o desconforto. O que isso quer dizer pra gente? Se eu for uma pessoa totalmente estável financeiramente, relacionamentos, tá tudo tranquilo, tudo em ordem, meu cérebro, cerca de pelo menos 30% da funcionalidade dele vai buscar desconforto, situações de desafio, situações problemáticas, problematizar coisas, ou seja, coisas que às vezes não eram para eu estar estressado, coisas pequenas, vão se tornar problemas na minha vida. Se antigamente, por exemplo, se foi necessário para que nós pudéssemos, como espécie, antecipar problemas, certo? Nos preocupar de forma antecipada, estar mais preparados para uma fuga de um outro animal, preparar comida, todo esse tipo de coisa que nos fez evoluir comparado com outras espécies, isso foi desenvolver o nosso cérebro, ter essa preocupação constante, essa busca por desconforto, porque isso nos salvou como espécie no passado, gera que hoje, e é recente que, por exemplo, talvez nossos bisavós trabalhavam para ter a refeição do dia. Essa coisa de ter estabilidade, pelo menos pela semana, mês e ano, é uma coisa razoavelmente nova, onde eu tenho dinheiro de emergência, tenho seguro-desemprego, seguro de vida, eu tenho bancos com empréstimo, essa coisa de não, entre aspas, normal, para a gente ter a garantia do dia a dia mais ou menos tranquila, na escala básica de Maslow, que vocês conhecem, ter comida, ter acesso a banheiro, ter vestimenta básica, esse tipo de coisa que antigamente a gente não tinha, nossos antepassados, hoje deu espaço para coisas que eram mínimas virarem preocupações. Como é que a gente usa esse conhecimento para a estratégia de ter motivação infinita que eu falei no começo? E fica nesses próximos minutos, porque eu vou dar para vocês algumas dicas práticas do dia a dia para incluir, para conseguir construir essa prática de motivação infinita, tá? O que acontece? A gente falou várias vezes, é importante você ter uma meta de longo prazo lá no final. Às vezes a gente já falou que no final do ano, como é que acontece? Eu vou emagrecer esse ano, eu vou subir de carreira, vou montar meu negócio, vou ter relacionamentos, vou aprender a falar em público. É bom você ter essa meta e não perdê-la de vista. Mas o foco, a gente já falou algumas vezes aqui, é no processo, na estratégia, no plano de ação que eu ajudo pessoas a desenvolverem dentro de companhias, para coisas profissionais, ou processo para desenvolverem planos pessoais de desenvolvimento. Tá? A gente traça um plano de ação na mentoria, em pequenos milestones, pequenos processinhos dentro desse longo prazo, onde o foco é nesse sistema, o que está dando certo, o que não está, o autoconhecimento, às vezes é emocional, às vezes é mental, às vezes é questão de agenda, planejamento, depende de cada um. Qual é a dificuldade do nosso cérebro? O nosso cérebro, ele, apesar de ele ser muito evoluído, a gente descobre cada vez mais coisas de quão evoluído ele é, a gente não sabe, o cérebro é uma das coisas que a gente sabe menos na ciência, mas cada vez sabe mais, ele tem uma dificuldade para lidar com o desconforto constante de ser constante. Tá? Se o foco se eu quero realizar algo, ser minha melhor versão e alcançar minha meta final, eu não tenho que ficar olhando para ela, eu tenho que focar no sistema. E o sistema é uma coisa de o quê? De ter disciplina. Disciplina que é disciplina motivada pela motivação, né? Que ela é impulsionada pela motivação. Ter a disciplina gera desconforto, porque eu tenho que ser constante nesse desconforto e o meu cérebro não quer, já falou, ele quer uma recompensa rápida e fácil, exemplo fácil, né?
você ser constante no seu treino, você ser constante no seu estudo, você ser constante no projeto, no trabalho, tá? Se eu não incluir na minha vida a questão de abraçar esse desconforto, de abraçar as situações de estresse, eu vou ter problemas nesse enfrentamento que sempre aparece. E se eu mudar um pouco a frase, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho que expandir a minha capacidade, ou calejar, expandir a minha capacidade de estresse, de desconforto, porque eles vão vir sim ou sim. E olha que legal, se eu voluntariamente aumentar coisas em que eu, pro voluntário, me coloco em situações de desconforto, certo? Eu vou expandir essa minha capacidade. O que isso quer dizer? Se eu não fizer isso, eu constantemente vivo simplesmente reagindo, não estou proativo, eu estou reagindo e evitando o desconforto, deixando para a última hora, ficando no estresse, na ansiedade, para a última data de entrega, nunca consigo seguir meus objetivos, a constância. Eu tenho que abraçar o desconforto, colocar para mim mesmo mais pequenos desafios no dia a dia que me tirem da situação de acomodação, para que meu cérebro se ocupe dessas coisas, dessas novas tarefas que me geram desafio, e eu fique mais estável quando outros desafios surgirem. Ou seja, nós devemos incluir e praticar o desconforto na nossa vida, calejar nossa resposta emocional. Tá? Como é que a gente inclui situações propositalmente de desconforto, né? Como é que a gente faz isso? Então, alguns exemplos eu já falei aqui, por exemplo, eu colocar, se eu não faço nenhuma atividade, não adianta eu ir lá, eu quero entrar em forma, né? Eu já falei sobre isso. Se você se inscrever na academia hoje e você não faz nada, tá sedentário, ficar 9 horas direto na academia hoje, já falei para vocês, eu garanto que não vai acontecer nada. Mas se você não faz nada hoje, inclui na sua rotina 2 a 3 vezes por semana, caminhadas de meia hora da manhã ou de noite, em 6 meses você vai ver resultado. Não só no seu shape, mas como na capacidade de pensar melhor, de estar com mais disposição, e o seu corpo vai querer entrar naquela fórmula de reforço e recompensa de continuar e melhorar nisso. Você se torna resiliente e depois até melhor, certo? Se torna antifrágil. E outras dicas podem ser, por exemplo, no seu dia a dia. Uma muito boa é dizer não para prazeres imediatos. Eu citei uma lista nessa semana sobre coisas que você pode desenvolver, 10 fatos que eu citei no nosso grupo, para ser a sua melhor versão. E um deles foi como falar não. O que eu quero dizer falar não? O mindset de aprender a falar não é eu entender antes de reagir em alguma coisa que eu vou fazer e topo fazer, eu topo responder. Peraí, o que será que da minha lista de afazeres eu posso falar não, sendo que eu vou ter um outro sim que eu estou ganhando por trás? Certo? E aprender a dizer não para um prazer que ele é imediato é desconfortável para o nosso cérebro, no nosso corpo, certo? Essa é uma ótima disciplina para o dia a dia, tá? E outras mais complexas, mas que são muito válidas, tá? E aí eu recomendo ter uma mentoria para você entender como é que você coloca isso no seu dia a dia, que é, por exemplo, ter conversas difíceis de relacionamento ou no trabalho, manter a rotina de exercício, exposição a frio e água gelada com metodologia, assim funciona, prática de terapia para te fazer refletir em coisas que você talvez está evitando, tá? Meditação, mindfulness, atenção plena, já falei, eu era muito cético contra isso, e depois de praticar, experienciar comigo mesmo uma melhora muito boa profissional e relacional familiar, eu incluí na minha rotina como fazer de forma estruturada a prática de mindfulness. E não evitar relacionamentos, enfim, cada um vai ter coisas, mas são coisas no dia a dia que dá para a gente colocar. Então, para finalizar, cada vez que nós nos acostumamos a enfrentar novos desafios, a gente cria mais experiências de estar com bem-estar ou em paz frente aos novos desafios maiores que surgirão. Tá? Nós sabemos que vamos ter momentos bons e ruins, sim ou sim, mas eu estou vivendo a minha vida de forma plena e isso me mantém motivado porque eu estou preparado para as situações adversas que vão chegar. Espero que vocês gostem e tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida, comentários, dificuldades de entender experiências, me mandem lá no grupo, me mandem no particular, que eu estou aqui para vocês e ajudar a mim mesmo e a vocês a ser a nossa melhor versão. Um abraço.